Gente, boa tarde, a paz do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês algo que Deus, Ele colocou no meu coração. Deixa eu ajeitar isso aqui. Enquanto isso, você vai abrindo aí a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 4, versículo de número 10. E depois você abre também no capítulo 6 e versículo 10 também, que nós vamos ler, né? Alguns versículos. Enquanto isso eu vou aqui convidando aqui umas pessoas, né? Eu quero mandar um abraço para o povo de Manaus, né? É um povo que mora no meu coração. Em dezembro nós vamos estar aí. Livro do Êxodo, capítulo de número 4, versículo de número 10. Capítulo de número 6, versículo de número 10. Nós vamos ler alguns versículos aqui. E são versículos até conhecidos, né? Mas eu sei que Deus, Ele tem uma palavra para a sua vida e para mim também, porque a Bíblia diz que a espada aguda, né? De 2 gumes. Diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo, se alegrará em seu coração. E tu lhes falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, e com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que há vez de fazer. Capítulo 6, né? Versículo de número 10. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim, como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. Então Faraó chamou os sábios e os encantadores e os magos do Egito, e fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara e tornou-se em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Quando nós lemos o livro do Êxodo, quando nós começamos a ler o livro do Êxodo, nós percebemos que José, ele havia morrido, né? E o faraó, que agora governa o Egito, ele não conheceu a José. E quando a Bíblia está falando de conhecer, ela não está falando apenas de ver uma fisionomia, de saber qual era a cor do cabelo, de saber quantos quilos pesava, a estatura. O que eu acredito que a Bíblia está dizendo é que ele não conheceu a conduta e o caráter. Então ele olha para aquele povo, um povo que cresceu, um povo que se multiplicou, e ele resolve aumentar a carga de trabalho. Porque ele acredita que aumentando a carga de trabalho, aquele povo não se multiplica. Só que nós que estamos ao vivo aqui nessa tarde, né, Vitor, Denise, pastora Ana de Moura, nós sabemos que trabalho não mata ninguém. Há um ditado popular que diz assim, que trabalho e canja de galinha não mata ninguém. Porque existem pessoas que trabalham muito, mas elas não morreram. Elas casaram, elas geraram filho, e de quebra elas ainda trabalham para o reino. Existem pessoas nessa tarde que estão cansadas e poderiam estar dormindo, mas elas estão trabalhando. Existem pessoas
pessoas que elas poderiam não ter nenhum cargo dentro de uma igreja. Então, elas só a camisa, mas elas não têm um cargo dentro da igreja, elas têm vários cargos dentro de uma igreja. Germano, Lidiane. Então, ele aumenta a carga de trabalho. Só que trabalho não mata, principalmente quem serve a Deus. Quando ele aumenta, aí é que aquele povo se multiplica. E ele diz assim, vamos agir sabiamente, né? Vamos matar todo filho do sexo masculino dos hebreus. E o interessante é que ele está achando que ele está agindo sabiamente, né? Só que a Bíblia diz que as parteiras, né, Cifra e Pua, elas não matam. E quando nós vamos analisar aquele contexto, as parteiras que eles procuram, quando nós lemos lá em Champre, quando nós lemos alguns comentaristas, a impressão que dá, o que eles nos passam, é que ele não procura qualquer parteira, ele procura chefe de parteira. E nós que somos mulheres, que já tivemos filhos, nós sabemos que o momento do parto é algo muito íntimo. Em uma sala de parto tem o médico, né, tem as enfermeiras que irão auxiliar, o anestesista, a gestante e algumas vezes o esposo, né, que acompanha. É algo muito íntimo. Numa sala de parto não se entra muita gente. Então ele está escolhendo gente que tem acesso à intimidade. E uma das coisas que me chama a atenção é que parteira, ela não gera vida, ela facilita a vida. Então ele está se dirigindo para gente que tem acesso à intimidade, gente que Deus levantou para ser facilitador de vida e está dizendo, olha, seja facilitador de morte. E sabe o que é que me chama a atenção? É que, vez ou outra, nós nos deparamos com gente assim. Gente que tem uma cara de pau tão grande que no dia do aniversário, eu costumo dizer, o presente deveria ser um lustra-móveis. Porque é muita cara de pau e é muita falta de bom senso. Você se dirigir para quem é facilitador de vida e dizer facilite morte. Você se dirigir para quem você sabe que tem um ministério de reconciliação e dizer, olha, promova dissensão. Você se dirigir para quem você sabe que tem um ministério da palavra e dizer muitas vezes para aquela pessoa, incutir muitas vezes na cabeça daquela pessoa que aquilo que Deus prometeu para ela depende do esforço dela. Ele quer que elas facilitem morte. Elas facilitam? Não. Porque são boazinhas? Não. Porque são bem vistas? Não. Porque elas temem ao Senhor. Se um homem da casa de Levi, ele vai tomar uma mulher da casa de Levi e eles vão ter filhos. Nasce Miriam, nasce Arão. E nesse contexto de terror, nasce uma criança que ela vai receber o nome de Moisés, posteriormente de Moisés. Moisés nasce em um momento difícil, o qual os seus pais, o qual os seus irmãos estão vivenciando momentos difíceis. E algumas vezes na minha vida e na sua vida é assim. Na nossa infância nós vimos aquilo que não queríamos ver, passamos por aquilo que não queríamos passar, ouvimos aquilo que não queríamos ouvir. Talvez você que está me ouvindo nessa tarde, você tenha sido abusado na sua infância, você tenha sido abusada na sua infância. Talvez o seu abuso não tenha sido um abuso sexual, mas tenha sido um abuso de autoridade dentro da sua casa. Porque existem pais que eles abusam tanto da autoridade deles, que eles têm a capacidade de sequelar os filhos, as pessoas que conviveram com eles. Só que eu quero te dizer uma coisa aqui nessa tarde. Se você viveu o que não queria viver, viu o que não queria ver, viu o que não queria ver, escutou o que não queria ouvir, você vai escutar, vai ver e vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Moisés nasce, vai ser colocado em um cesto, vai para o Nilo. A história é conhecida, eu não vou nem arrodear, né? É uma história bem conhecida. E Moisés vai ser criado pela sua mãe. Além de Joquebede cuidar do seu filho, ela ainda vai ter salário, porque Deus ele vai bem além daquilo que a gente espera. Só que o tempo passa e eu percebo que Joquebede é alguém que ela conseguiu colocar dentro de Moisés valores. Ele sabe. Quando eu olho aquele contexto, eu vejo que Moisés ele consegue perceber que o palácio de Faraó
Não é para ele viver a vida, não é para ele passar a vida toda, mas é para mantê-lo em vida durante um período da sua existência. Um dia ele vai sair, e quando ele sai, ele vai ver um egípcio maltratando um hebreu e ele vai matar o egípcio. Mata, enterra na areia. E é interessante porque Jesus, lá no Novo Testamento, ele diz algo interessante. Ele diz que a casa construída sobre a areia, ela não merece segurança. Areia, o vento leva. Tudo aquilo que está sobre a areia não tem estabilidade. Um dia Moisés sai novamente e vão ter dois hebreus, né, contendendo entre si. Moisés chega para aquele que não tem razão e ele vai falar algo. E ele olha e diz assim: por acaso você é Senhor? Quem foi que lhe constituiu como Senhor? E sabe o que é que me chama a atenção? É que aquele hebreu, ele é do mesmo povo de Moisés. Então a Bíblia está falando que um irmão está se levantando contra outro irmão. Será que parece com algum momento da sua vida? Aonde o que menos você imaginou encontrar entre irmãos foi fofoca, porfia, difamação, contenda? Aonde o que menos você achou que você ia encontrar entre irmãos foi isso? Será que parece com algum momento da sua vida? Constantemente nós nos deparamos com irmãos querendo engolir irmãos. Moisés está vivendo isso, e quando ele percebe que aquilo que ele fez foi descoberto, porque não há nada oculto que não seja descoberto, eu não preciso dizer a alguém quem uma pessoa é. Eu só preciso confiar que aquele que conhece todas as pessoas ao seu tempo certo, ele tira a capa, ele tira a máscara e ele revela quem é quem. Às vezes nós perdemos tempo e algumas vezes nós até perdemos amizades na busca de trazer, correndo para trazer aquela amizade para a gente. Porque o que alguém disse sobre mim ou sobre você não é verdade, então a gente quer se justificar. Só que sabe o que é que Deus coloca no meu coração nessa tarde? Para te dizer que é hora de calar, leva a sôbria. Para te dizer que é hora de baixar a cabeça e esperar Ele fazer. Existem momentos que é para a gente se defender, sim. Mas existem coisas que não adianta a gente se justificar, é para a gente orar. Porque no tempo certo, aquele que conhece a todos, arranca a capa, arranca a máscara, arranca a cadeira, arranca aquilo que for necessário para mostrar quem é quem, ensinar gente que não tem vergonha e nem tem caráter a respeitar as caras. Moisés foge. E ele vai passar, e ele vai chegar em um lugar, ele vai casar-se, né? E ele vai fazer aquilo que é bem comum na nossa sociedade: envolver-se com os negócios do sogro dele. Moisés vai passar 40 anos cuidando das ovelhas do seu sogro. Durante 40 anos, Moisés não dá notícia à família. Durante 40 anos, porque a Bíblia não fala isso, então me dá o direito de imaginar. Durante 40 anos a gente não vê Deus se pronunciar. Um dia a Bíblia diz que Moisés, ele está lá no monte. E Deus escolhe aquele dia para levantar Moisés para um ministério que ele tinha nascido para cumpri-lo. E quando eu leio aquele contexto bíblico, Vitor, Elane, Roseli, Érica, Germano, eu vejo que aquele dia era um dia comum, como qualquer dia. Porque, não se engane, em dias comuns Deus nos surpreende. É naquele dia que a gente acha que nada pode acontecer. E que Deus muitas vezes, Ele nos surpreende com uma porta, Ele nos surpreende com a provisão que nós necessitamos, porque você está me ouvindo aí nesse vídeo ao vivo. Vocês talvez vão me ouvir posteriormente nesse vídeo, mas eu quero te dizer nessa tarde que Deus, a marca de Deus ainda é de repente Ele pode te surpreender com a porta, de repente Ele pode te surpreender com a mudança, de repente Ele pode te surpreender com o ministério, de repente Ele pode te surpreender com o casamento, de repente Ele te surpreende limpando o teu nome. Um dia comum. A Bíblia diz que Deus, Ele vai descer, e a manifestação de Deus é em uma sarça. A sarça tem fogo, mas ela não se consome. E eu vejo que Deus usa um arbusto. É tão interessante porque nós temos 3 tipos de vegetação, né? Aquela que é rasteira, nós temos a arbustiva e a arbórea. A rasteira agora é até a herbácea, arbustiva e arbórea. Deus não está escolhendo uma vegetação arbórea, uma vegetação que tem, como eu digo, que é frondosa, que chame a atenção. Deus está escolhendo uma vegetação de médio porte,
algo simples. Quando Moisés percebe aquilo, ele tinha tudo para correr, porque é um mato que tem fogo, mas que não se consome. E eu percebo que essa questão de coragem era algo já de dentro da casa de Moisés, porque o pai dele, ele toma uma mulher em casamento em um contexto difícil, e ele não tem só um filho, não, ele tem 3. E era um tempo que não existia ultrassonografia. Moisés diz, virarei e verei. Que visão é essa? Quando ele vai se aproximando, Deus diz assim, tira a sandália do teu pé, porque a terra que tu pisas é santa. Além de ter fogo e não se consumir, ainda fala, eu tinha corrido. Muita gente tinha corrido, porque a gente conhece gente que tem revelações tremendas, né? Mas se estiver orando e de repente viu uma coisa escura passar, já tá, ai meu Deus, eu te repreendo, em nome de Jesus, o coração está acelerado. Moisés vira para ver. E Deus não fica calado, Deus diz, olha, eu ouvi o clamor do meu povo e desci. E dentro daquele plano de Deus de libertação, Moisés, se eu fosse dizer que era um filme que Deus estava fazendo, Moisés era o artista principal, era o protagonista daquilo ali. Quando Moisés ouve aquilo, a gente analisa o capítulo número 3 e a gente vai ver Moisés ele dando motivos a Deus para ele não ir. Só que quando a gente chega no capítulo 4, Deus, ele já tem manifestado poder, glória, porque cajado já tem ido para o chão, já tem se transformado em serpente, já tem corrido em direção a Moisés, Deus já tem dito, pega pela cauda, já tem se transformado, a serpente já tem se transformado em cajado, Deus já tem manifestado maravilhas, poder, já tem mostrado a sua grandeza. Só que quando nós chegamos no versículo de número 10 do capítulo 4, é bem interessante. Porque Moisés, ele está dizendo a Deus que nem de ontem, nem de antes de ontem, e nem ainda, desde que tens falado, ele está dizendo, nem ainda desse momento eu sou homem eloquente. Eu sou pesado de língua, eu sou pesado de boca, e não é só isso não, ainda sou pesado de língua. Sabe o que é que Moisés está dizendo? Eu tenho 2 defeitos. Eu tenho 2 defeitos. Talvez você tenha apresentado um defeito, para você não fazer aquilo que Deus tem para a sua vida. Só que quando você terminar de ouvir essa ministração, você vai estar consciente que o Deus que te chamou, ele tem a capacidade de te preparar para essa obra que você disse, não dá, não vou, porque eu sou desse jeito, eu sou daquele jeito e eu sou dessa forma. Moisés está apresentando motivos e Deus diz assim, ei Moisés, quem foi que fez o cego e o que vê? Quem foi que fez o mudo e o que fala? Me diz. Não fui eu. O que Deus está dizendo para Moisés é que aquele que fez, ele tem a capacidade de consertar. Porque entenda nessa tarde, Deus ele é a única retificadora que você entra arrebentado, quebrado, cheio de defeito e sai 0 quilômetro. Só que quando Deus diz para Moisés, porque é isso que eu vejo Deus dizendo, que ele tem a capacidade de consertar, Moisés diz algo interessante. Moisés diz assim, Senhor, envia por mão daquele a quem tu há de enviar. Sabe o que ele está dizendo? Procure outro. Será que parece com algum momento da sua vida? Que Deus te chamou e você disse, Deus, está tão difícil, procure outro. Dá para mim não, Deus, procura outro. Será que parece com algum momento da sua vida? Que a saia ficou tão justa que você disse, Deus, procure outro. Porque eu tenho defeitos que não dá para me lidar com essa situação, porque minha vontade é sair no braço e dizer muita coisa leva sob a daga saiei. Eu vim aqui nessa tarde te dizer que de Deus ninguém se esconde, a lava sai. Você acha que você enganou Deus todo esse tempo com seus defeitos? Ele te parou na frente desse vídeo para te dizer que ele conhece, olha, ele sabe dos defeitos que você ia ter quando você ainda nem tinha. E mesmo assim, ele olhou para você e disse, eu lhe escolhi, porque eu sei que você tem a capacidade de subjugar o seu gênio, de controlar seu braço, de segurar sua língua, só para não perder aquilo que eu vou colocar na sua mão, levar-se, adegueavou, decamanaia fai. O que Moisés está dizendo para Deus é arranja outro. Aí a Bíblia diz uma coisa interessante, versículo 14 diz, então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também saiu ao teu encontro e vendo se alegrará em seu coração. A Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu, meu irmão. Quando a minha ira se acende,
eu acabo com o ministério. Quando a minha ira se acende, eu digo coisa que eu não deveria dizer. Quando a minha ira se acende, ei, eu sou capaz de fazer uma postagem no Facebook que ela arranca 400 cabeças de uma vez. Só que eu quero lhe dizer nessa tarde que Deus, ele é muito diferente de mim e de você. Quando a minha ira se acende, quando a sua ira se acende, você acaba com o ministério dos outros. Só que quando a ira de Deus se acende, ele levanta de Moisés e de quebra, ele ainda levanta Arão para o ministério. Leva, soube, a dáguia sai. Ei, sabe o que é que Deus está te dizendo nessa tarde? Alava, soube, ei, que ele vai te levantar o teu ministério e de quebra, ele ainda levanta ministério de gente dentro da sua casa que você nunca imaginou que teria ministério. Arão é irmão do meio, a lava sob, a dáguia sai. Ei, dentro de uma família cheio de paparico, é o primogênito porque nasceu primeiro e o último porque é caçula. Só que Deus está levantando um moço que nasceu entre dois, que nasceu entre Moisés, que é o grande libertador, e nasceu entre Miriam, que é profetisa, está lá no capítulo 15, levando as mulheres todas adoração com instrumento, aleluia, e com dança em um tempo que se adorava a Deus através de sacrifícios. Alá, suremeviai. Aleluia, aleluia. A ira de Deus se acende. E ele diz, não é Arão, teu irmão levita? Eu sei que ele falará muito bem. Ei, Arão nem falou. Só que Deus, ele tem atributos incomunicáveis, ele é onisciente, onipresente e onipotente, Germano. Aleluia, aquilo que eu não sei, que alguém é capaz, Deus sabe que é capaz. Ei, Deus conhece as qualidades de pessoas que eu acho que elas não têm qualidades nenhuma para o ministério. Ele diz, olha, eu sei que ele vai falar muito bem. Eu falo para você, você fala para ele. Aí o tempo passa. Arão agora vai encontrar-se com Moisés no deserto. Moisés é alguém que fugiu, meu irmão e minha irmã, e não se despediu, não. Já ouviu o relato de filho que tinha pai, o pai saiu para trabalhar, nunca mais voltou, e o filho diz assim, eu não quero nem ouvir falar dele, porque ele nos abandonou. Quem foge, Moisés é fugido, quem foge não se despede, nem tem tempo para se justificar. Imagina aí o contexto, as expectativas sobre Moisés. Aquele povo sabia que teria um libertador para tirá-los dali, porque José diz, olha, quando Deus visitar que libertar vocês, não deixe meus ossos aqui não, leva. Eu já vou ter morrido, mas nem osso meu eu quero aqui. José tinha tanta convicção que Deus cumpriria aquilo que disse que ia fazer, que disse, olha, nem osso deixa, eu não vou estar mais vivo, mas eu sei que ele vai fazer, porque existem promessas, aleluia, que ele fez para mim e para você, que a gente não vai ver em vida, mas isso não significa que elas não vão se realizar. Promessas na vida do seu filho, talvez você não as veja, porque Deus te guarde, mas Deus, ele vai fazer aquilo que prometeu, porque tem gente que Deus vai honrar por quilômetro a obediência. Na minha vida, pastora Regina, não, na vida do teu Isaac e da tua Rebeca, porque Deus ainda é Deus, é na vida da tua descendência, tá entendendo? Aleluia, se entendeu, para de reclamar, porque às vezes a gente cava, que é para a água jorrar para outra pessoa, lava, sob, a dáguia sai, emeve, assome, emei, ei, quanta coragem você teve para tomar essa decisão e agora você quer retroceder. Sabe o que é que me deixa de queixo caído e de boca aberta? É a capacidade que muita gente tem de tomar decisões quando ninguém toma. E quando a vitória está perto de chegar, ei, quer desistir. Nada, morre afogado na praia com água, pastora Regina, não, afogado na areia. Pastora Regina, como é isso? Não sei, mas tem gente que consegue. Só que se o inferno está esperando acontecer isso com você, Deus te parou na frente desse vídeo para te dizer que não vai acontecer não, lava sóbia, porque ele está visitando a tua mente e te dando estratégia no meio desse deserto, reva, sai, porque no meio disso tudo que você está vivendo, você vai ver, algo que você já sabe, mas que é necessário você ver com os seus olhos, leva, sai, para poder calar o seu coração, que Deus ainda traz à existência aquilo que não existe e ainda nos dá nome em um lugar que é impossível a gente ter um nome.
Deu vontade de sair, fica. Deu vontade de desistir, não desiste. Arão vai encontrar com Moisés. Moisés saiu fugido, deu satisfação não. A Bíblia não me mostra ele dando uma satisfação. E tem gente que quando alguém vai embora e não dá uma satisfação, se magoa. E quando a gente se magoa, se é para mim encontrar alguém, Deus dizendo, sabe o que é que eu digo? Deus, a mesma distância daqui para a casa dele é da casa dele para minha casa. Por que é que eu tenho que ir e ele não vem? Só que entenda algo. Existem coisas na sua vida que para elas se desatarem, você vai ter que caminhar até onde está gente que simplesmente deu as costas e não te deu satisfação só para dar um abraço. Leva a sob a dáguia sai. E cicatrizar o teu coração, leve a dáguia sóbia. Porque tem gente que diz assim, eu não quero nem ver, mas quando vê, sente uma coisa diferente. Diz, eu ia dizer muita coisa e me deu vontade de abraçar. Então compreenda nessa tarde que Deus ele compreende que a mesma distância de onde você está até onde uma pessoa está, que a distância de onde você está até onde alguém está é a mesma, mas que algumas vezes é necessário eu e você percorrermos um deserto para abraçar quem a gente disse que jamais abraçaria, ou abraçar quem nos abandonou sem nos dar satisfação. Arão vai lá, abraça Moisés, vai estar com Moisés e inicia o ministério de Arão. Eles agora vão lá falar com Faraó. E a gente chega no capítulo 6, versículo 10, e eu estou já terminando. Porque senão o vídeo fica muito longo, né, gente? Capítulo 6, Íris Vasconcelos, que saudade. Versículo 10, então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. Olha que loucura. Voltar a um lugar onde queriam lhe matar para fazer algo que Deus ordenou. Loucura, não é isso? Só que você precisa levar em consideração que aquilo que Deus me manda fazer não é para ser questionado. Aquilo que Deus te mandou fazer não é para você questionar. A vontade de Deus é para ser obedecida. Quando eles chegam lá, aí diz assim, lançou Arão sua vara diante de Faraó. Não é Moisés que lança a vara, é Arão. Diante de Faraó e diante dos seus servos. E ela tornou-se em serpente. Faraó ficou de boca aberta? Ficou não. Ele disse, chama os magos, adivinhos, encantadores. Chama aí. Chama aí os meus magos, os meus encantadores e os meus sábios. E a Bíblia diz que eles também fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Quando eles lançam, as varas também se tornam em serpente. Presta atenção. Arão, ele iniciou o ministério dele. E o que Arão tem ao redor dele é um monte de serpente. Talvez você tenha pensado que quando Deus te levantasse dentro do ministério, as serpentes desapareceriam. O que você ia ter menos que lidar era com serpente, porque você já lidou com serpente a vida toda. Talvez você tenha pensado isso, porque a gente acha que quando Deus nos levantar, quando Deus cumprir a promessa que Ele tem, tá entendendo? As serpentes acabam, vai ser mamão com açúcar, porta aberta, vento a favor. Nem sempre. Algumas vezes, quando Deus nos levanta para algo, o que mais aparece é a serpente. Pastora Regina, é para mim me assustar? É não. É para você aprender a lidar com elas. Porque a Bíblia diz que a vara de Arão devora as varas deles. A Bíblia não está dizendo que a serpente de Arão devora. É a vara. Porque Deus não nos chama daquilo que nós estamos, nos chama daquilo que nós fomos feitos para ser. Arão tinha uma vara na sua mão. E quando a gente olha para essa questão quando a gente olha para esse versículo, serpente, serpente, e a impressão que a gente tem é serpente devorando serpente. Pastor Regina, serpente, devora. Eu pesquisei e vi que devora. Existem lugares que a gente vai e que a gente olha e percebe que só tem serpente. E a gente diz assim, eu vou ter que engolir esse tipo de pessoa, isso é uma cobra. Algumas vezes o veneno de alguém serve de remédio para mim e para você. Sabe por quê? Porque algumas vezes é necessário eu engolir o veneno de alguém para saber o que outras pessoas podem sentir se eu tiver aquela atitude. Compreenda hoje
que a gente acha que a gente só pode aprender com gente boa e com gente que faz certo. Mas algumas vezes Deus, ele nos coloca, Iris, no meio de serpentes. E a gente até tem que engolir um pouco do veneno. Para morrer, pastora Regina, não. Para aprender aquilo que não se deve fazer com ninguém. Olha, Deus te abençoe. Eu quero profetizar sobre a sua vida uma semana de vitória e quero orar por você. Curva a tua cabeça. Deus, eu quero te agradecer por este momento, por essas pessoas, Senhor, que estiveram aqui online, por essas pessoas que visualizaram esse vídeo, por essas pessoas que irão visualizar esse vídeo depois. Senhor, não sei o que elas estão vivendo, não sei o que elas estão passando e nem sei o que elas vão passar, porque muitas vezes quem assiste esse vídeo hoje não está vivendo um contexto desse. Só que eu aprendi na tua palavra, Senhor, que tu também nos treina para aquilo que a gente vai viver e também nos vacina antes de nós nos contaminarmos com algo. Senhor, toma eles em tuas mãos, os guarda, os protege, os fortalece. Renova as forças dos meus irmãos. Os guarda, Senhor, guarda o coração deles e os ensina, Senhor amado. Mediante a tua palavra, eu quero te pedir, Senhor, que avive esse povo através do aprendizado da tua palavra. Em nome de Jesus. Se Deus falou com você, compartilhe esse vídeo. Gente, até a próxima.